Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani Yamashita, eu sou terapeuta integrativa e instrutora de yoga. Estou fazendo esse vídeo para me apresentar devidamente para vocês, porque eu já tenho esse canal faz quase 5 anos. No começo, eu postei algumas coisas sobre yoga, sobre meditação, mas depois eu não dei continuidade e eu vou explicar para vocês o porquê, contando sobre a minha trajetória profissional. Então, com 17 anos, eu entrei na faculdade de bacharelado em Química, então eu me formei, depois eu fiz um mestrado, e em seguida eu entrei numa empresa, num órgão governamental, primeiro como estagiária, depois eu fui contratada e passei no concurso e estou lá desde então. Mas o que acontece? Eu sempre gostei de tudo que me fizesse pensar. Então, eu gosto muito de trabalhar o intelecto. Então, a faculdade de Química foi muito importante com relação a isso. Ter seguido numa vida acadêmica. Essa empresa que eu trabalho, ela é um instituto de pesquisa, então eu continuo, por um lado, fazendo pesquisa, tenho outras atividades também, né? Mas sempre algo que mexe com a minha mente, que faz eu pensar, né, de alguma forma, e que me faz descobrir coisas, entender mais sobre processos, sobre reações. Então, para mim, isso é bem importante. Foi e continua sendo bem importante. Mas isso não me preenche por completo. E aí, durante esse tempo, a partir de certo momento, eu comecei a buscar coisas que me preenchesse mais a alma. Na época eu não entendia que era a alma que precisava ser preenchida. Eu sabia só que tinha algo faltando. Então eu sentia um certo vazio. E aí eu primeiramente encontrei o Reiki, fiz um curso de Reiki, depois eu refiz o nível 1, depois eu fiz o nível 2, conheci a aromaterapia, conheci o yoga, em seguida o Ayurveda, fiz curso também de florais de Saint-Germain, e teve outras coisas aí no meio, além de fazer os cursos, eu também fiz tratamentos nessas áreas, com aromaterapia, com massagens. Então, assim, eu sempre acabava buscando coisas que fossem além de trabalhar o intelecto, né? Que me preenchessem um pouco mais profundamente. Só que, em outro paralelo, eu busquei coisas que não eram tão construtivas quanto esse caminho que eu estava começando a trilhar, que eram uns hábitos não muito adequados, hábitos que me faziam mal de alguma forma. Então, cometia excessos, ia para fugas mesmo, fuga da realidade, né, para preencher esse vazio, então a gente acaba buscando prazeres imediatos, né? Então eu ia muito para comida, que até assim, eu gosto muito de comer realmente, mas eu acabava comendo muito em excesso e comidas não muito saudáveis em excesso, porque às vezes a gente comer também, né, uma besteira, eu acho que não tem problema nenhum, mas agora a gente viver disso, que é o que realmente faz mal, né? Excesso de bebidas, e eu buscava preencher esse vazio em relacionamentos também. Então, tive muitos relacionamentos, às vezes um seguido do outro, passei por relacionamentos abusivos, nem todos foram, mas alguns não foram muito legais. Hoje eu entendo que eu também não fui muito legal com algumas pessoas, então não me coloco como vítima da situação, mas no geral, esses relacionamentos não me trouxeram afetos verdadeiros, assim como eu não me entreguei também verdadeiramente em afeto para essas pessoas, né? Até que eu vivi um relacionamento extremamente abusivo e eu não entendia o que eu estava passando. Foi algo realmente muito pesado e eu ficava me perguntando por que eu estou passando por isso? Eu não estou entendendo. O que eu faço? Eu não conseguia sair daquilo, estava muito realmente presa, né, emocionalmente, não conseguia sair, não tinha forças para sair. Procurei ajuda profissional, fiz um tratamento psicológico, então consegui forças para
para ir saindo aos poucos disso, né, conseguir realmente me libertar. Mas o que foi importante nessa história, né? Quando eu perguntava por quê, na verdade a pergunta que eu entendi que era mais correta era o que eu tenho que enxergar disso tudo que eu estou passando, porque eu acredito que tudo que a gente passa realmente tem um aprendizado, né? Eu sei que às vezes pode até parecer insensível para algumas pessoas que estão passando por situações muito piores, né? A gente fala, tudo tem um porquê, para você entender alguma coisa. Às vezes até meio pode ser cruel, né? A gente falar dessa forma. Mas então a gente tem que tomar cuidado um pouco, né? Dependendo da situação que a pessoa está passando, a gente tem um pouquinho mais de sensibilidade. Mas realmente, eu como espiritualista, eu sou espírita também, então o espiritismo já está na minha vida até mais tempo que as práticas integrativas, então eu acredito, sim, que tem coisas que a gente tem que aprender, às vezes tem coisas que a gente tem que passar para se curar de algo, né? Então, eu entendi nesse momento, né, dessa fase difícil que eu estava passando na minha vida, eu entendi ali o porquê que eu estava, o que eu precisava enxergar daquela situação. E aí eu realmente consegui sair daquilo. É lógico que tem coisas que a gente não cura 100%, né? Então, ainda havia uma carência afetiva, ainda havia coisas para eu enxergar, mas eu acho que o principal ali, né, aquela força que eu tive que ter naquele momento para sair daquilo, porque por mais que eu tive ajuda, é muito solitário aquele momento, porque as pessoas não entendem, seus familiares não entendem, amigos não entendem, pelo menos no meu caso, foi difícil assim alguém realmente ter compreendido, não ter julgado, né, a situação. Eu sei que realmente eles se preocupavam comigo, mas não sabiam como lidar, e também não julgo isso, mas então, só que na prática você fica sozinha mesmo, né? Tentando entender, e talvez o intuito seja mesmo você entender, enxergar tudo sozinha para realmente poder ir para frente. E aí foi justamente nesse momento que eu comecei a buscar mais ainda. Comecei a fazer bastante meditação. Eu comecei com algumas meditações guiadas, né, na internet, busquei muita coisa que pelo menos me acalmava, que ia me trazendo mais para o centro, até descobrir realmente a meditação, aquela que você fica em silêncio, né, aquela que você entra em contato com o seu centro, com a sua essência. Mas foi quando eu decidi fazer o curso de formação para ser instrutora de yoga. E aí essa fase realmente foi bem profunda assim, da minha vida. Foi um curso de 1 ano e meio, então tinha as aulas, tinha muito estudo, tinha práticas, e isso tudo, o yoga ele realmente ele meio que revira a gente, né? Você acaba deixando muita coisa de lado para realmente se encontrar. E aí depois do yoga eu conheci o Ayurveda, que eu não conhecia. O Ayurveda me abriu mais ainda a mente. Eu me identifiquei muito assim com essa, é uma medicina, né, uma considerada a primeira medicina mente-corpo, ela é milenar, ela é da época do yoga. Ela é contemporânea também da medicina chinesa, mas são diferentes, são sistemas diferentes, né? Mas são mais ou menos da mesma época que se iniciou. E é uma ciência irmã considerada, né, do yoga, então elas caminham juntas desde o início. Então tudo para mim começou a fazer muito mais sentido. E desde então eu comecei a dar as aulas de yoga, fazer atendimentos, paralelamente ao meu outro trabalho, e fui levando assim. Só que hoje eu estou sentindo um chamado um pouco mais forte do que há 5 anos atrás. Eu sinto que eu preciso me dedicar mais, né, a essa profissão, né, e trazer para as pessoas as coisas que eu aprendi. Então, eu estou sentindo muita necessidade de dividir esses conhecimentos com o maior número de pessoas possível,
porque realmente são coisas muito especiais que podem trazer melhora na vida das pessoas. Então, o meu intuito com esse canal, com o meu perfil na Rede Vizinha, é trazer essas informações, trabalhar com isso, né, e tentar ver se eu consigo levar essa transformação que eu tive para as outras pessoas também. E além dessa vontade de dividir essas informações com vocês, é dividir a minha história mesmo, porque hoje eu estou com 45 anos. Eu vejo pessoas muito mais jovens que já sabem o que querem fazer e já estão na área que realmente elas se encontraram na área. E eu fico assim, nossa, por que eu demorei tanto, né? Mas eu acho que cada um tem o seu caminho. Então eu queria também dividir isso, porque às vezes tem pessoas que estão em situações parecidas com a minha e que acham que é tarde, que não tem mais tempo de mudar, e realmente a gente sempre vai ter tempo, mesmo porque, se for do jeito que eu acredito, né, a gente vai ter outras vidas, então tudo que a gente acumula de conhecimento agora não vai ser perdido. Você vai levar isso para a eternidade. Então, eu agradeço você que ficou até o final do vídeo para saber um pouco mais da minha história, para entender tudo que eu passei e tudo que eu quero passar para vocês a partir de agora, tá bom? Então, obrigada. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer um comentário, pode colocar aí nos comentários do vídeo. Vou ter o maior prazer de responder. E eu vou colocar, então, na descrição do vídeo meu perfil na Rede Vizinha, se vocês quiserem me seguir lá também. Então, eu também coloco algumas coisas lá. E espero vocês no próximo vídeo.